A protagonista percebeu que não conseguia respirar. De repente, mãos ásperas agarraram suas roupas e a puxaram bruscamente para cima. Então, o homem socou seu rosto, gritando que a negligência dela arruinou o destino da família dele. O homem estava furioso. Ela havia tentado cometer suicídio no dia anterior ao casamento deles. A protagonista o encarava confusa quando ele a chamou de Haley, mas ela não fazia ideia de quem era Haley, pois seu nome era Konichiai. Sua avó já estava cansada das esquisitices da neta e disparou: "Por que está fazendo isso de novo? Não tem ninguém aqui." A menina continuava vendo coisas, e os adultos começaram a achar que ela estava possuída. Havia um xamã espiritual em Shunon, então a mulher sugeriu mandar a garota para lá. Ele com certeza daria um jeito. Ninguém conseguia entender por que os deuses a salvaram. Ela era magricela e inútil. Foi abandonada pelos pais logo após o nascimento e viu coisas que nenhuma criança deveria ver. A avó Yogen a acolheu, mas a menina vivia fazendo tarefas domésticas. Mas agora, a garota nunca tinha visto aquele lugar antes e não fazia ideia de quem era o homem gritando com ela. Foi aí que Ijai percebeu que estava presa dentro do corpo de Haley. A protagonista não sentia nenhuma presença da dona original do corpo. De repente, todos os sons cessaram. Ela congelou no meio do passo. As memórias de Haley começaram a piscar ao seu redor. Uma após a outra, todas se passavam debaixo d'água, por algum motivo. A protagonista finalmente entendeu. Haley tinha se jogado na água de propósito. Ijai não apenas possuíra um corpo. Ela havia tomado o cadáver de uma garota morta. Enquanto isso, o homem começou a gritar ainda mais alto. Aquela pirralha nem estava ouvindo. As memórias que YJ viu, aquele era o pai de Haley, o Duque Duncan. Ele estava furioso. Sua filha ingênua não fazia ideia do quanto ele havia sacrificado por aquele noivado. A voz de um homem interrompeu o caos, sorrindo ao chamar aquilo de espetáculo raro. O Duque Duncan congelou. Ele empurrou a filha com força, fazendo-a voar. Agora dava para entender exatamente como o Duque lidava com disciplina. O homem disse para o Duque Duncan cair fora. Sua preciosa noiva precisava dele. Quando o pai não se moveu, o homem deu um passo à frente, com a voz gelada: "Vaza." Esse cara estava nas memórias de Haley. O noivo, o monarca governante do país. Mas a garota, agora Haley, nunca tinha visto tantos espíritos vingativos, e seu corpo tremia muito por causa disso. Ela não entendia o que o homem tinha feito para acabar cercado por eles daquele jeito. O homem inclinou levemente a cabeça e perguntou por que ela estava tremendo tanto. Haley obviamente não conseguia ficar calma vendo todos aqueles fantasmas aterrorizantes ao redor dele. Enquanto isso, o homem suspirou e disse para sua noiva parar de tremer na frente dele, porque ele não ia matá-la. A protagonista se lembrou que Haley havia cometido suicídio um dia antes do casamento, o que causou um escândalo enorme. Ela disse ao noivo que as palavras dele a faziam tremer ainda mais. Essas palavras fizeram o herói rir. Ele levantou o queixo dela e explicou que só tinha vindo conversar, já que eles tinham trocado poucas palavras antes. Mas o herói não entendia: se ela realmente não queria esse casamento, por que daria a vida por ele? Ela não sabia responder, porque as memórias de Haley ainda não tinham terminado. A heroína não queria morrer, então respondeu com dúvidas. Apesar de não ser como se odiasse aquilo. Ela congelou quando o noivo perguntou se ela ainda não conseguia esquecer outro homem. Huan Yui nunca teve alguém assim na vida, mas Haley teve. Mas agora o coração da noiva pertencia a outro homem que ele não se importava. Ele queria apoiar o amor verdadeiro dela, mas não queria entrar para a história como um rei triste. As palavras dele deixaram a heroína surpresa e confusa. Enquanto isso, o herói ergueu firmemente o queixo de Haley e disse que ela precisava continuar viva. Mas se ela estivesse determinada a morrer, então que colocasse a coroa antes. A heroína percebeu que era ela quem estava infeliz, não importava onde fosse. A garota podia ver fantasmas e foi acolhida por vovó Yongan, uma vidente renomada. A avó era cuidadosa com os visitantes para evitar que os espíritos causassem problemas, e não era nada tímida com as palavras. Disse à neta para evitar água sempre que possível. A heroína passou a vida tentando ignorar os espíritos, até que acordou no corpo de Haley. Foi então que conheceu um homem cercado por uma legião de espíritos. Agora ele estava oferecendo a coroa. Mesmo que, em sua vida passada, fosse apenas um trabalhador nas montanhas.
Os espíritos a observavam, o que significava que esperavam por uma resposta. Não faça contato visual com eles. Halley criou coragem para fazer apenas uma pergunta. Se ela recusar a oferta, o que vai acontecer? O rei respondeu pensativo. O casamento foi adiado porque a noiva pegou um resfriado forte. Se Halley desistir agora, o motivo não será um resfriado, mas uma doença fatal. Bem, então eu vou ter que morrer. O herói achou essa reação meio engraçada. Agora Halley tinha que responder. Ela ia se jogar na água de novo ou tomar uma decisão mais inteligente dessa vez? Halley balançou a cabeça, dizendo não. Ela não estava prestes a desistir da própria vida. Pelo menos não até o noivo dizer que, até ela colocar aquela coroa na cabeça, isso não aconteceria. E essa era a promessa que ela podia fazer. O herói ponderou, mas decidiu dar um voto de confiança. Embora seu rosto dissesse o contrário. Ninguém podia culpá-lo, quem acreditaria em alguém que quase morreu ontem por causa de uma burrice própria? O rei sorriu e disse que poderia deixar passar o erro da noiva dessa vez. Então estalou os dedos e mandou trazer o Duque Duncan imediatamente. Pouco tempo depois, o velho pai de Halley voltou para a sala. Estava furioso por, dentro da própria mansão, ter que obedecer ordens de outra pessoa. O rapaz bateu com a bainha da espada no chão e avisou ao duque que aquela era sua única e última advertência. Sua filha estava prestes a se tornar a rainha de Cayenne. Exatamente o que o duque sempre quis, o que significava que ele não poderia mais encostar nela do jeito que bem entendesse. Mas se o duque ousasse levantar a mão contra ela novamente, era melhor lembrar muito bem de quem ele teria que encarar primeiro. Halley congelou diante da aura violenta que emanava de seu noivo. A protagonista sabia que ele não estava brincando. Ele realmente podia matar o duque. O homem de cabelos escuros xingou em silêncio ao sentir aquela onda familiar, mas rapidamente se controlou e exigiu a resposta do duque. O chefe da família Duncan assentiu com relutância para sua majestade. Halley não podia acreditar no que estava vendo. Se seu noivo fosse um homem comum, já teria surtado naquele momento, mas ele estava se segurando apenas pela força de vontade. A garota congelou no instante em que o rapaz de cabelos escuros lhe estendeu a mão. Só então percebeu que ainda estava ajoelhada, então colocou sua mão na de sua majestade, aceitando o gesto. Mas o herói não fez mais nada, deixando Halley se levantar sozinha, confusa com as atitudes de seu noivo. De repente, ele segurou a mão dela e a beijou, perguntando se 4 dias seriam suficientes para ela se livrar daquele resfriado. O escândalo tinha sido tão grande que não dava mais para adiar. Depois de conseguir a aprovação da garota, Sua Majestade lançou a bomba. Aquele seria seu último ato de misericórdia para com a família Duncan. Ele a puxou para perto e suplicou. Halley Duncan, é bom que você chegue lá viva, porque estarei esperando. Agora, o herói precisava voltar ao castelo. A partir de agora, alguns cavaleiros reais estariam de plantão, protegendo Halley até o casamento. E também de olho no duque, ele não colocaria a mão na futura rainha de jeito nenhum. Rodri Peruzzi Blake governa o reino de Cayenne. Carregando todo aquele karma e dor, ele de algum modo sobreviveu. Por isso, nossa heroína não conseguia deixar de pensar, qual é a real dele? 4 dias passaram num piscar de olhos, e chegou o grande dia do casamento. Muita gente achava que alguma coisa ia dar errado. As noivas anteriores só tiveram problemas. Diziam que o Duque Duncan era um monstro completo. Halley tinha esses boatos na cabeça. As memórias ainda estavam incompletas, cheias de buracos. Mas uma coisa era certa, o rei já tinha tentado se casar 2 vezes. Ele tinha uma condição, a noiva precisava vir de uma família nobre fraca, sem fome de poder. A primeira morreu em um acidente. A segunda foi envenenada. E a terceira mal escapou com vida. Mas a heroína sabia que a terceira tentativa também falhou, porque a verdadeira Halley se afogou em um rio. Rodri entrou no quarto e perguntou à noiva se ela teve bons sonhos, já que aquela era sua última noite em casa. Ainda assim, aquela casa não era algo que ela sentiria falta. Halley hesitou, dizendo que tinha dormido bem. Surpreendentemente, não havia nada grudado em seu noivo hoje. Mas a heroína se lembrava claramente, ele estava cercado por espíritos furiosos naquela época, então ela não entendia. Se você olhar bem, o rosto de Rodri era até meio fofo. Halley até se sentiu um pouco enciumada, para ser honesta. O rei notou o olhar intenso da noiva e franziu as sobrancelhas na hora. Resmungou, perguntando o que ela estava fazendo.
A heroína percebeu que estava olhando por tempo demais e desviou o olhar rapidamente. Pediu desculpas ao noivo, dizendo que estava muito nervosa. Rodri suspirou cansado e anunciou friamente que odiava ser enganado. O rei sabia com certeza que ela nem estava nervosa. A protagonista tampou a boca com a mão, percebendo que tinha escorregado de novo. Rodri achou a reação dela divertida. Ela decidiu ser sincera, admitindo que só estava tentando ser cuidadosa perto de alguém de tão alto escalão. Se não se contivesse, poderia cometer um erro. Halley começou a se desesperar, achando que tinha sido honesta demais. Mas o rei disse para ela continuar exatamente como estava fazendo. Ele entendeu o que ela quis dizer. Um servo bateu à porta, entrou, fez uma reverência e anunciou que era hora de partir. Rodri se virou para a dama e disse que era hora de ir pegando a mão de sua majestade. Halley entrelaçou o braço com o do rei e caminhou rumo ao salão da cerimônia. Velhos hábitos a aterrorizavam. Ela nunca tinha usado salto alto ou roupas volumosas antes, e ainda assim se movia com tanta naturalidade. De repente, sentiu uma brisa. Um arrepio de horror congelou seu corpo no momento em que um pensamento terrível surgiu. Sentindo uma presença diferente, a heroína levantou a cabeça. Um espírito estava sentado sobre um nobre cavalo branco, bem acima da cabeça do sacerdote. Seu rosto estava sério, sem qualquer emoção. Halley sentiu aquele espírito poderoso pela primeira vez. Agora, estava tomada por confusão e emoções misturadas. Ele não parecia um fantasma ou espírito maligno, mas ainda assim era de alto nível. O olhar da criatura de repente se voltou para Halley. A garota desviou os olhos na mesma hora, sabendo que, se encarasse aquele ser, viria problema. Kotorek de repente perguntou a Halley Duncan. Mas que diabos é essa besteira? A protagonista pediu desculpas, apertando mais forte a mão do noivo. Este mundo é estranho e perigoso. Espíritos hostis provavelmente rondam estes corredores, então Halley precisa se manter atenta. Já era meia-noite quando o comandante da primeira tropa, Jade, sugeriu que Sua Majestade considerasse a proposta deles. Rodri zombou. Mesmo sendo um Duncan, isso não vai ser fácil. Jade estava dizendo umas coisas absurdas. Apesar do que Rodri tinha ouvido, ela não parecia tão ingênua. Jade então perguntou diretamente se aquilo era mesmo obra daquele cara. As mortes das duas esposas anteriores do rei eram, sem dúvida, suspeitas. Assim, o capitão da primeira tropa supôs que o pai de Halley, o Duque Duncan, tinha se livrado de todas as concorrentes de propósito. Os olhos de Rodri ficaram frios e calculistas no instante em que Jade perguntou se ele culpava o Duque Duncan por tudo isso. Se as duas noivas anteriores do rei não tivessem sido assassinadas, ele não teria sido forçado a se casar com uma família poderosa como os Duncans. O próprio Duque fazia campanha abertamente por um casamento real. As chances de ter sido ele eram grandes. Mas a própria filha tentou se matar. Ela não estava sendo perseguida. Nunca quis ser rainha. Ainda assim, isso não livrava o pai da culpa. Continuem de olho nos Duncans e descubram como usar a Halley a nosso favor. Jade ficou confusa e perguntou a Sua Majestade. O senhor já não devia ter ido embora? Pelo visto, o capitão da primeira tropa achou que o rei fosse abandonar a noiva logo na noite de núpcias, mas o rei pediu mais uma bebida. Jade implorou para que ele fosse gentil. Sua esposa ainda era uma jovem donzela presa num jogo de xadrez. Rodri não respondeu. Apenas ordenou que colocassem alguém de vigia nos aposentos da rainha. Jade aceitou a ordem e disse para Sua Majestade não se preocupar com isso. Rodri virou a bebida de uma vez só e bateu o copo na mesa com força. Em seguida, levantou-se e foi em direção à porta. O rei parecia bem naquele dia. O comandante da primeira tropa supôs que a loucura do rei finalmente tinha dado uma trégua. Ele vinha lidando com colapsos nervosos e insônia severa. À medida que os sintomas pioravam, os boatos começavam a se espalhar. Então Jade rezou em silêncio para que tudo estivesse bem com seu rei. Rodri caminhava com confiança em direção ao quarto que precisava alcançar. Mas os espíritos sombrios o alcançaram. E então o rei voltou a ouvir as risadas insanas da criatura, sem parar. Ele até se perguntava por que estava se sentindo tão bem. Mas agora sua cabeça parecia que ia explodir. A protagonista olhou para seu reflexo no espelho e se perguntou se seu pijama estava fino demais. Aquela noite deveria ser a primeira noite de casados. Nunca em sua vida em cujo isso havia acontecido, porque ela sempre se escondia em sua vila.
Não era que ela não quisesse, na verdade, aquilo poderia ser uma grande oportunidade. Fantasmas de virgens e solteiros se ofendiam especialmente com esse tipo de coisa. A heroína não entendia por que isso era tão importante para eles. Então Haley decidiu que precisava descobrir por si mesma. Mas toda sua empolgação desapareceu no instante em que viu seu marido na porta do quarto. De braços cruzados, Rodri segurava a cabeça, que ainda soava como um maldito sino. Haley não entendia por que tantos espíritos malignos se agarravam a ele como se ele tivesse atravessado um campo de batalha ou um cemitério. Foi então que o rei soltou a bomba. Agora você é a rainha. O duque é rígido até demais com a própria filha. Rodri sentou na beirada da cama enquanto o cérebro de Haley parecia entrar em curto-circuito. O que, diabos, ela deveria fazer agora? Ela se sentou ao lado dele, totalmente sem jeito. Haley reuniu coragem e perguntou: Sua Majestade, o senhor está comigo? Ele não podia deixar que os gritos dos espíritos o destruíssem. Ela agarrou os ombros dele, tremendo muito. Acorda. Rodri ergueu a cabeça, piscando como se acabasse de acordar. Mas ele já estava perdido. Então Haley começou a sacudi-lo com mais força, gritando que ele não era o tipo de homem que fingia ser. Rodri fez uma careta de dor, o que significava que, finalmente, as palavras da protagonista estavam chegando até ele. Mas o homem desmaiou, caindo sobre os joelhos de Haley. Ainda assim, ela conseguia sentir que ele estava se sentindo melhor agora. Esse cara tinha um físico forte. Nariz afilado, mandíbula marcada, formato perfeito de cabeça. Mesmo que Rodri fosse fraco, sua energia era realmente impressionante. Espíritos negativos não deveriam se apegar a alguém como ele. Então por que estavam atrás dele? As palavras da avó de Haley passaram por sua mente. Se você começar a ver os espíritos, eles também começarão a ver você. Se mexer com o mundo dos mortos, ele vai bagunçar sua vida. Então não se meta. Mas aquele cara salvou a protagonista do Duque Duncan, que a estava espancando. Tudo que Haley podia fazer era ver espíritos, e ela aprendeu alguns truques com sua avó. Se envolvesse com os espíritos, só acabaria machucada. Mas como agradecimento, a protagonista podia ao menos ajudá-lo uma vez. Pelo menos assim ele poderia dormir um pouco em paz. Os espíritos malignos perceberam imediatamente que a garota podia vê-los. A protagonista rasgou um pedaço de tecido do próprio camisão. Exatamente o que o ritual exigia. Não sabia se ia funcionar, mas mordeu o dedo até sangrar, mesmo assim. Lutar contra fantasmas era uma batalha de força. Ela desenhou símbolos com sangue no tecido rasgado. Então ordenou aos mortos que partissem, pois os mundos dos vivos e dos mortos jamais deveriam se cruzar. As forças malignas precisavam voltar de onde vieram. Os espíritos começaram a recuar depois disso. Ofegando, Haley achou que tinha conseguido. Mas instantaneamente sentiu um enjoo subindo pela garganta e uma onda de tontura. Haley não purificou totalmente o espaço. Ela apenas assustou os mortos por enquanto, mas eles voltarão. Decidiu esconder o amuleto debaixo da cama. Pelo menos o rei teria um pouco de paz naquela noite. Haley retribuiu o favor que ele havia feito. A jovem de repente se sentiu fraca por completo, então se aconchegou ao lado do homem e adormeceu. A manhã seguinte chegou. A heroína abriu os olhos lentamente e imediatamente viu um homem bem na sua frente. Ela deu um pulo quando o rei perguntou casualmente, com aquele tom calmo suspeito, se ela já estava acordada. Haley imediatamente se afastou bruscamente. Confusa, perguntou por que ele a olhava daquele jeito esquisito. Ele apontou para o camisão rasgado que ela usava. Haley ficou vermelha como um tomate na hora, enquanto Rodri perguntava se tinha sido ele o responsável, já que não se lembrava de ter tido uma noite calorosa com ela. A garota começou a gesticular desesperadamente, tentando explicar que absolutamente nada tinha acontecido entre eles. E claro, ela nem estava chateada por não ter acontecido nada. Rodri jogou o cobertor para ela e disse para se cobrir. Se não foi ele, será que tinha mais alguém no quarto? Haley não sabia como explicar, então disse que foi ela mesma quem fez aquilo. Rodri não entendeu o motivo, então a garota explicou que sentiu muito calor e um peso estranho enquanto dormia. O rei fingiu que não tinha escutado nada disso. Depois se levantou para sair, dizendo que ela podia descansar um pouco mais. A porta se fechou com força, e Haley ficou ainda mais envergonhada por ele ter agido como se não tivesse ouvido nada.
Então não foi ele, pensou Rodri. Suas memórias da noite anterior estavam todas fragmentadas. Ele tinha certeza de que estava perdendo a sanidade. Mas agora sua mente estava clara. Desde que Haley nunca apareceu no castelo, isso já tinha acontecido 2 vezes. Mas essa garota continuava inventando desculpas estranhas. 4 dias se passaram desde então. Depois daquela primeira noite terrível, Haley não viu mais o rei. Ela não pretendia agradecer, mas, de maneira estranha, se sentia um pouco triste. Mas agora não havia tempo para pensar nisso. A heroína decidiu tentar fabricar um amuleto decente, mas não tinha os ingredientes certos. Desde aquela noite, os espíritos malignos vinham causando calafrios nela. Sussurravam que Rodri cortaria sua cabeça fora e que ela morreria gritando. Mas ela já tinha morrido uma vez, e foi duro demais para repetir. Ela precisava criar uma barreira, o que significava esconder vários amuletos atrás de quadros e embaixo de móveis. Haley começou a se arrepender de não ter escutado sua avó e ajudado o rei direito. De repente, Haley ouviu um choro baixo. Não parecia um espírito maligno. A energia era completamente diferente. Haley se aproximou da cortina e a puxou. Ficou congelada e chocada com o que viu. Um pequeno espírito brilhante estava sentado no chão, com lágrimas escorrendo dos olhos. Haley hesitou, então perguntou: "O que você está fazendo aqui? Por que não vai para casa?" Mas o garoto respondeu: "Esta é minha casa." Haley percebeu que ele não era um espírito maligno. Prometeu: "Eu não vou te machucar." O garotinho admitiu: "Eu tô com muito medo, na verdade." Haley entrou em pânico. Talvez fosse o amuleto assustando o menino. Então ela olhou para a caixinha de joias quebrada. Aquele item parecia ter mais de 100 anos. Coisas antigas costumam guardar memórias de alguém. Então aquele era o espírito da caixa. Talvez o fato dela estar quebrada fosse o motivo de ele não conseguir se esconder ou usar seus poderes totalmente. Haley pediu desculpas por não conseguir consertar. Suas mãos desajeitadas não serviam para isso. Mas prometeu manter os espíritos assustadores fora daquele quarto. Era o máximo que ela podia fazer. Assim, o pequeno fantasma não teria mais motivos para ter medo. O garoto concordou, mas insistiu para que ela deixasse o que estava segurando ali, em sua casa. Ele a circulou animadamente como uma criança que comeu muito açúcar, repetindo o pedido várias vezes. Aquele fantasminha esperto provavelmente tinha uns 300 anos, não 100. Haley fez o que ele pediu, e, de repente, o rostinho do espírito se iluminou com um sorriso bobo. Ela não conseguiu evitar e sorriu de volta. "Acho que foi a primeira vez que me senti realmente feliz desde que fiquei presa aqui." Mais 4 dias se passaram. Haley ficou doente por forçar demais o corpo fazendo os amuletos. Tinha ultrapassado seus limites. Ainda havia muito o que fazer para estabilizar aquele lugar. Ela talhou uma árvore e fez uma pulseira, mas isso era só o começo. Precisaria esculpir um totem inteiro e colocá-lo no quarto para aumentar a proteção. Rodri se aproximou e perguntou: "O que você está aprontando?" A heroína deixou o amuleto cair de susto. A empregada tinha dito ao rei que sua esposa não estava se sentindo bem, então Rodri pegou um remédio e foi vê-la. Depois, apontou para Débora, que estava atrás dele. A heroína não esperava por isso e agradeceu de forma um tanto desajeitada pelo cuidado. Olhou para a porta, percebendo que os espíritos malignos não conseguiam mais entrar. A barreira estava funcionando. Mas ela ainda não conseguia deter os piores, então precisavam erguer o totem o quanto antes. Rodri decidiu ver o que a esposa estava fazendo. Acontece que era só um bastão cilíndrico grosso. O rei e a empregada congelaram na hora. Débora achava que os recém-casados não tinham feito nada na primeira noite, mas nunca imaginou que fosse tão ruim assim. Para o choque de Haley, o rei tomou o amuleto e a faca de sua mão. A rainha, que tinha acabado de sair de um rio, estava com uma faca na mão. Isso significava que Rodri não deixaria passar barato. Então, aquele item também foi confiscado. A heroína não conseguia acreditar. Ela precisava construir o pilar de exorcismo. Rodri foi em direção à saída, lembrando finalmente a garota de tomar o remédio que ele havia trazido. Ele tinha ido conferir o relatório do capitão dos cavaleiros porque parecia suspeito. Descobriu que o quarto da rainha cheirava a fumaça, e um soldado encontrou cinzas por lá.
De algum jeito, ela conseguiu uma faca de açougueiro e vinha esculpindo coisas todos os dias. Foi isso que impediu Rodri de ter um pouco de paz. Ele nem fazia ideia do que, diabos, aquilo era. A protagonista caiu na cama, completamente exausta. Estava totalmente acabada. Ela teria conseguido terminar o pilar em alguns dias, mas agora tudo foi por água abaixo. Nesse ponto, Haley estava sem ter o que fazer. Então, a protagonista enfiou a mão debaixo do travesseiro e puxou o livro que havia escondido ali alguns dias antes. Que seja, pelo menos vai ler aquilo. O diário de Haley Duncan, que a protagonista trouxe de volta do ducado. O aniversário da verdadeira Haley é em 17 de outubro. O pequeno espírito perguntou como a garota conseguia vê-lo, já que vários padres haviam passado por aquele quarto e nenhum viu nada. Mas existem sacerdotes realmente bons que conseguem ver espíritos. Aqueles caras provavelmente estavam mentindo. Fingiam ser benfeitores só para sugar dinheiro, e se você piscasse, eles te roubavam na hora. Mas o garotinho lembrou. Eu nem tenho nariz. A protagonista pegou o diário de propósito, esperando que isso ativasse alguma memória. Haley estava vivendo no automático. De repente, Débora, a empregada, bateu na porta. A protagonista colocou o diário de lado e disse para ela entrar. Débora trouxe uma carta da propriedade da rainha. Também havia remédios, mas a protagonista recusou, já não estava mais doente. Mas Haley agarrou a carta com rapidez. O duque estava todo preocupado com a saúde da filha e alegava ter enviado os remédios junto com a carta por consideração. Mas ela conseguia ver perfeitamente através daquele teatrinho. Como pai, o duque queria perguntar uma única coisa à filha. Haley ficou curiosa agora. A protagonista precisava ver o rei urgentemente. E descobriu com Débora que ele estava na sala do trono. Débora também disse que estava a caminho para chamar os atendentes da rainha e arrumá-la para o dia. Haley não sabia como responder ao duque. A verdadeira dona daquele corpo, que deveria ser a rainha, já quase não possuía emoções. Quando uma alma vai embora, as emoções vão com ela. Apenas pessoas com rancores profundos ou ideais grandiosos quebram essa regra. Essas almas se tornam espíritos vingativos ou guardiões, permanecendo neste mundo. O duque sabia que muita gente no castelo servia ao rei, mas ainda assim queria enviar seus próprios criados. Naquele momento, no salão de recepção, uma discussão acalorada explodia sobre o desvio de fundos reais. Rodri teve que aguentar tudo. Os oficiais estremeceram quando um som cortante ecoou. Todos se viraram para olhar o rei ao mesmo tempo. Rodri perguntou friamente. Já disseram tudo o que precisavam? Ou ainda tem gente aqui que não abriu a boca? Jade sabia que o rei estava extremamente perigoso naquele estado. Se as coisas piorassem, ele teria que detê-lo. 3 anos após o início do reinado, o lado sombrio de Rodri só aumentava. Parecia uma pessoa completamente diferente. 2 pessoas acabaram presenciando aquele horror no pior momento possível. Débora sugeriu que a rainha recobrasse a compostura, e Haley concordou com a cabeça. A protagonista decidiu ficar fora daquilo, mas os espíritos malignos começaram a se reunir sobre o rei, rindo alto e exigindo que ele matasse todo mundo na sala. Isso deixou Haley realmente preocupada. De repente, o rei pegou sua espada e começou a puxá-la da bainha. A protagonista arregalou os olhos e congelou. O líder da primeira tropa se levantou na hora, decidido a impedir o rei de cometer um erro irreversível. Mas Haley foi mais rápida. Os espíritos continuavam sussurrando desejos assassinos nos ouvidos do rei. A protagonista correu até Sua Majestade e segurou sua mão, a que empunhava a espada. Na verdade, Haley correu até lá sem perceber. Começou a culpar Débora, que deveria tê-la segurado com mais força. No instante em que Rodri ouviu a voz de Haley Duncan, implorando para que ele ouvisse, sua expressão nublada clareou. A protagonista também percebeu, a luz voltou aos olhos do homem. Só então notou que eram as contas, ou miçangas, que estavam causando aquele efeito. Assim, os espíritos recuaram um pouco. O rei olhou surpreso para a jovem e sussurrou seu nome. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer ou por que Haley Duncan estava segurando sua mão. O homem olhou para os oficiais, agora em silêncio, assustados demais para dizer uma palavra. Rodri puxou a mão gentilmente das mãos de Haley Duncan. Depois embainhou a espada. A heroína se encolheu quando o rei se virou novamente e cravou os olhos nos dela. Ele fez uma única pergunta. Por quê?
Halley congelou. Tudo aquilo era culpa dele. Mas agora, o olhar dele dizia: não me faça repetir. Halley, na verdade, tinha vindo para falar sobre a carta enviada pelo Duque Duncan. Como ele e o Duque estavam em conflito, isso só fez piorar o humor do rei. Os espíritos surtariam. Então, Halley mentiu. Disse que tinha vindo apenas para tomar chá, mas percebeu que escolheu o momento errado e rapidamente se desculpou por ser rude. Rodri lançou um olhar cético enquanto ela explicava que só queria agradecê-lo pelo remédio. Os oficiais estavam tensos o tempo todo. A heroína implorava mentalmente para que Débora a ajudasse. A empregada entendeu na hora e explicou a Sua Majestade que a rainha adorava o requintado chá Rocher. No fim, Rodri mandou trazer chá para os dois, e Halley mentalmente declarou que Débora era melhor. O rei então anunciou que a reunião daquele dia havia terminado. Enquanto isso, nossos protagonistas foram tomar chá. A heroína deu um pequeno gole e imediatamente sentiu um gosto desagradável, mas tentou disfarçar. Enquanto isso, o rei a observava de perto. Halley se sentiu desconfortável na hora. Congelou quando Sua Majestade perguntou de repente no que ela estava pensando naquele momento. Mas o que realmente interessava a ele era: por que ela fazia isso? Por que continuava bebendo um chá ruim? Aquele cara rapidamente entendeu o jogo de Halley. A heroína limpou os lábios e disse a Sua Majestade que ele não podia julgar as preferências dela. E repetiu a mesma coisa. Mais uma vez, Halley percebeu que o rei não era realmente um cara severo, ele até sabia brincar. O problema era que espíritos bem sinistros viviam grudados nele. Sempre que alguém se afastava dela e se aproximava dele, aqueles cadáveres nojentos vinham juntos. Esse cara realmente deixava Halley desconfortável. Era bem nojento de assistir, para ser sincera. Então, a protagonista foi até o rei e perguntou se ele estava dormindo bem ultimamente. Rodri respondeu de volta: tá tão óbvio assim? Bom, sim. Era super óbvio. A heroína juntou coragem e se sentou bem ao lado de Sua Majestade. Ela tocou suavemente suas mãos e começou a massagear suas palmas. Os cavaleiros atrás deles arregalaram os olhos. Sua rainha acabará de fazer algo que poderia dar muito errado com o rei. O rosto de Rodri se iluminou, surpreso. Aquilo era inapropriado. Todo mundo no palácio sabia que o relacionamento deles estava congelado. Jade torcia para que o humor do rei não explodisse. Em vez disso, Rodri deu um sorrisinho e perguntou: o que você está fazendo? Ela respondeu: isso ajuda a dormir mais rápido. Halley admitiu que também já sofreu com insônia. O sorriso de Rodri não desapareceu. Aquela garota nem tentava mais esconder suas mentiras. Halley percebeu então: o rei tinha sido atormentado por espíritos malignos por tanto tempo que sua energia estava toda bloqueada e bagunçada. Alguém com esse tipo de energia se tornava ainda mais perigoso. Mas Rodri ainda não entendia o que ela estava fazendo. Halley sabia como a energia se movimentava pelo corpo melhor do que ninguém. Antes dos exorcismos da avó, o trabalho da heroína era manter o fluxo de energia estável. Ela perguntou ao rei se estava doendo. Ele disse que não. Halley começou a massagear suas costas. Rodri ficou em silêncio e agradeceu pela atenção. Pessoas com energia forte normalmente não eram incomodadas por espíritos vingativos. Halley se perguntava quantas coisas ruins aquele homem tinha feito para atrair tanto ódio assim. A heroína pressionou um ponto específico. Rodri imediatamente sentiu algo estranho. Halley quase tinha desbloqueado o fluxo. O homem não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, um calor se espalhou por seu corpo e seus olhos se fecharam devagar. O corpo ficou mole e Rodri apoiou a cabeça nas coxas da heroína, mergulhando em um sono profundo. O fluxo de energia melhorou um pouco. O rei conseguiria lidar melhor com os ataques dos espíritos agora, mas a heroína ainda pediu desculpas mentalmente. Era o máximo que podia fazer. O comandante da primeira tropa piscou, chocado, e perguntou se o rei estava realmente dormindo. Halley deu de ombros. Quando se está exausto e recebe uma massagem, a tensão vai embora. O rei provavelmente estava esgotado. Jade piscava, confuso. Sua Majestade não dormia há dias. E vinha enfrentando uma insônia severa. O comandante tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Halley disse: às vezes as pessoas ficam muito sensíveis. Não se estressa. Ele não tinha outra escolha.
O mordomo trouxe um cobertor e cobriu o rei com cuidado. Ele percebeu o olhar reprovador de Débora. Hora de buscar outro cobertor para sua majestade. Mas Halley balançou a cabeça. Já tomamos o chá. Hora de ir. Rodri agarrou ainda mais forte a garota. Halley entendeu na hora. As pessoas atrás dela com certeza estavam fazendo algo estranho. Claro que algo dentro da protagonista a deixou arrepiada. Aquele cara, o rei Rodri, simplesmente se movia instintivamente em busca de energia limpa, por causa dos amuletos da protagonista, ou talvez pela energia pura dela. Ele vinha sofrendo com forças impuras e escuras há muito tempo, então estava tentando encontrar um lugar de paz. No fim, Halley pediu um cobertor, e trouxeram para ela. Débora pegou o cobertor das mãos do mordomo imediatamente. Halley também estava cansada, e não era o mesmo tipo de cansaço que vinha ao criar amuletos. Estar perto desse cara era exaustivo. Mas, por algum motivo, Halley sentia um certo calor. Rodri piscou, confuso, no momento em que acordou e percebeu a situação. Mesmo assim, decidiu perguntar a Jade o que tinha acontecido. O líder do primeiro esquadrão lembrou a sua majestade que, assim que ele tomou chá com a rainha, ela sentou-se bem ao seu lado. Mas, logo depois, o rei adormeceu imediatamente. Jade decidiu não mencionar como os recém-casados se massagearam antes de dormir, porque simplesmente não conseguiu. Rodri desviou o olhar para a garota adormecida. Ele decidiu que a rainha precisava ser colocada em um lugar confortável, e o melhor lugar era seu quarto. Jade ficou atônito ao ouvir isso. Enquanto isso, o rei explicou que era necessário evitar acordar a rainha, já que o quarto dela estava muito longe. O mordomo e a criada começaram a duvidar que não havia nada entre o rei e a rainha na primeira noite de casamento. Mas Jade imediatamente exclamou para que se apressassem e seguissem as ordens de sua majestade. Débora respondeu que iria preparar o quarto imediatamente. A condição física de Roderick de repente melhorou novamente. Ele olhou para Halley Duncan e se perguntou quem ela era. Após um tempo, a heroína principal acordou e imediatamente presumiu que, de alguma forma, havia acabado no inferno. Talvez ela tivesse morrido enquanto dormia ou reencarnado novamente, mas seus cabelos cor-de-rosa e dedos pálidos contavam outra história. A heroína principal ainda estava no corpo de Hyde, o que significava que ela estava definitivamente viva. Pelo cenário e enxame de espíritos malignos, a jovem concluiu que aquele era o quarto do rei. Ela imediatamente quis sair. Débora, a criada, entrou no quarto assim que ouviu que sua majestade havia acordado de um longo sono. A personagem principal implorou miseravelmente a mulher para levá-la de volta ao seu quarto. No final, Halley conseguiu escapar da casa assombrada. No caminho de volta, descobriu que o rei havia pedido que a levassem para o quarto dele. A garota achou engraçado e riu. Era óbvio que o rei estava apenas tentando retribuí-la de alguma forma. Só então Halley percebeu que havia esquecido de mencionar a carta. Em seu diário, a dama escreveu que seu pai queria casá-la com o rei, mas ela estava loucamente apaixonada por Lawrence. No entanto, todas as entradas eram curtas e seu contexto era estranho. A personagem principal queria saber mais sobre a verdadeira Halley. Com a carta de seu pai em mãos, a garota se perguntou como Halley agiria se estivesse em seu lugar. Pensando bem, o rei havia proposto um jantar naquela noite, e Halley ficou chocada com o convite repentino. A personagem principal caminhou até a janela e se pegou pensando. Ela não queria morrer. A garota não entendia por que a verdadeira Halley, tão ingênua, havia se afogado. Claramente, o destino era inevitável. Mesmo que você pudesse evitar um pequeno problema, não podia mudar o fio do destino. Como a Halley morta, cujo destino era morrer. As pessoas sempre dizem que gostam de seu destino. Mas isso é apenas para aqueles que não conseguem ver o que está por vir. A heroína principal nunca amou seu destino nenhuma vez. Pensando bem, este é o primeiro jantar entre o rei e Halley. Rotok não a convidou apenas para passar um bom momento juntos. Alguns dias atrás, o comandante da unidade da primeira noite relatou uma carta que o Duque Duncan enviou à rainha. Jade trouxe uma cópia para o rei ler. A carta fala sobre trazer pessoas do Duque para o palácio, e o remetente sabe que a rainha está doente. É óbvio que o Duque Duncan quer instalar seus aliados no palácio. Ele sabe que Roderick não aprovará, então está tentando iniciar uma luta pelo poder dessa forma. O rei precisa cortar isso pela raiz agora. Foi por isso que queriam instalar uma nobre insignificante no lugar da rainha.
Roderick sugeriu usar essa oportunidade para descobrir quem realmente é Halley Duncan. Mas o rei não tinha ideia de como iniciar a conversa. Esses pensamentos não deixavam Roderick em paz. Jade sabia que Sua Majestade ainda não estava se sentindo bem hoje. O mordomo anunciou a chegada de Sua Majestade, a rainha, e Roderick imediatamente ergueu o olhar. Seus olhos clarearam instantaneamente. Ele levantou a cabeça e olhou na direção dos passos de Sua Majestade. O homem se levantou imediatamente e notou que o ar ao seu redor de repente parecia fresco. Isso aconteceu no exato momento em que Halley apareceu. Ele olhou para sua expressão pensativa e percebeu que, a cada passo que ela dava, uma brisa fresca parecia soprar. Como se outro mundo girasse ao redor dela. Surpreendentemente, sua dor de cabeça havia desaparecido. A heroína olhou perplexa para Sua Majestade enquanto ele respirava fundo. Ele disse com um sorriso no rosto, isso é realmente estranho. Halley não sabia o que estava acontecendo, e o rei respondeu com um sorriso, você pode entrar e se sentar. A heroína seguiu sua vontade. Rodri voltou seu olhar focado para a garota. Halley reuniu coragem e disse a Sua Majestade que queria dizer algo, e o rei permitiu. A heroína disse que, alguns dias atrás, recebeu uma carta de seu pai no ducado. Jade, atrás do rei, não esperava que a garota trouxesse o assunto à tona. Rotorek sorriu ao pensar que essa garota o havia superado, já que ele havia esquecido completamente seu objetivo inicial. Ela revelou o conteúdo da carta que trouxera, caso o rei quisesse dar uma olhada. O rei se recostou na cadeira, dispensou a carta e perguntou qual era o plano dela. Halley ficou atonita que o rei estava realmente lhe dando a escolha dessa vez. Ele lembrou do momento em que deixou a garota morrer somente depois que ela usou a coroa. Caso contrário, ele mesmo faria. O rei caiu na gargalhada com as palavras dela. Jade estava totalmente confuso. Porque Sua Majestade estava cedendo aos argumentos do oponente. Halley franziu a testa e resmungou, essa escolha é justa dessa vez? Rotorek riu novamente. Você está sendo tão direta. É inadequado. Ele percebeu que não ria assim há anos. Essa garota era hilária. Roderick deixou que ela continuasse. Pelo clima, a personagem principal podia sentir que tudo estava sob controle. Ela não tinha certeza do que Halley queria, então decidiu expor sua própria opinião primeiro. Ela não queria que o rei e o duque a manipulassem, e se recusou a tratar a vida da verdadeira Halley como um jogo. Assim, a heroína decidiu que escreveria uma carta ao pai para recusá-lo. Essas palavras pegaram Sua Majestade desprevenido. Halley não estava no palácio há muito tempo, então, do ponto de vista dos outros, isso pareceria injusto. Jade ficou aliviado por não terem que entrar em outra briga inútil com os Duncans. Mas Rodri achou que era cedo demais para baixar a guarda. À primeira vista, essa resposta poderia parecer boa o suficiente. O que surpreendeu a todos foi que a rainha realmente deu um motivo para a recusa, em vez de apenas culpar o rei. Embora Halley tenha dito não, não seria certo cortar completamente o duque. Qualquer coisa poderia acontecer no futuro, e ela acrescentou, por enquanto, mantenha a porta aberta para negociações futuras. Rodri sabia que sua esposa estava apenas fingindo inocência. Ela já havia pensado em tudo o que precisava. Pode-se dizer que ela tinha o verdadeiro instinto correndo em suas veias, como uma raposa astuta. Halley Duncan era uma mulher interessante. Ainda assim, ela dava arrepios em Rodri. Às vezes, o mordomo trazia comida, e ela perguntava a Sua Majestade se podia comer depois que terminassem de conversar. Rodri disse à heroína para não esperá-lo a partir de agora. Quanto mais ele a conhecia, mais ela o fascinava. Mas, com tudo isso, as coisas estavam começando a ficar um pouco arriscadas, mesmo que só um pouco. Rodri estava começando a se sentir atraído pela filha da duquesa Duncan. Talvez fosse exatamente porque sua loucura havia se intensificado. Pegando um copo, o rei lembrou de um detalhe importante daquela semana. Ele está planejando uma caçada, então não estará no castelo. A personagem principal congelou com a notícia. De acordo com o primeiro dos 5 mandamentos de Deus, não se pode tirar uma vida, pois isso acumula karma. Roderick, a fera governante de Peruse Blake, tinha um apelido baseado em seu segundo nome, a Fera Frenética. O apelido vinha de sua loucura. Sabendo que não podia controlar seus impulsos, Rodri tentava canalizá-los através da caça, mas, sem perceber, ele se afundava ainda mais nessa loucura. Quanto mais sangue via, mais sofrimento adicionava dos espíritos vingativos.
A personagem principal olhou para o rei, que perguntava aos cavaleiros se eles haviam verificado os suprimentos. Halley queria dizer a sua majestade que tirar uma vida era uma má ideia, mas sabia que ele acharia isso bobagem. Rodri virou a cabeça e encarou a garota. Então, decidiu cavalgar até ela. O homem falou em um tom frio, perguntando se ela queria dizer algo antes que ele partisse. Halley se pegou pensando que, fora do castelo, os espíritos malignos se apegavam menos e perguntou o que ele queria dizer. Rodri sugeriu que ela pedisse para ele capturar alguém, mas a protagonista recusou a oferta. O homem então propôs que ela desejasse uma viagem segura, e Halley o fez, mas secretamente só queria que o rei ficasse onde estava. De repente, ele apontou para o lado e perguntou à protagonista se ela não faria o mesmo ali. Halley desviou o olhar para o cavaleiro e a criada que o estava despedindo. O homem de repente a puxou para perto e a beijou. A protagonista corou instantaneamente. Halley não podia acreditar que o rei realmente esperava que ela fizesse algo assim com ele. Vendo sua reação, Rodri caiu na gargalhada novamente. Com um sorriso, ele disse que estava apenas brincando. Com esse comentário, Halley ficou ainda mais tensa até que o rei disse que ela estava lá com a boca aberta. A protagonista inchou as bochechas e desviou o olhar enquanto o rei disse que era divertido. Em um tom ligeiramente magoado, Halley pediu a sua majestade que voltasse ileso e, mais importante, que não se machucasse. Roderick sorriu e respondeu que sim. O comportamento dele estava começando a irritar a personagem principal. O homem de repente se aproximou de Halley Duncan e sussurrou em seu ouvido para ficar longe da água. Ele recuou um pouco, demorando-se por um segundo, encarando-a, seus lábios desconfortavelmente próximos. Então, ele se endireitou e perguntou se ela havia entendido a mensagem. Provavelmente, apenas com medo de que ela pulasse na água como a Halley original. Em outras palavras, ele não queria que ela morresse. As orelhas da personagem principal ficaram vermelhas instantaneamente e começaram a coçar loucamente. Rotok sorriu e disse que precisava ir. Então, voltou para seus cavaleiros. Observando-o partir, a personagem principal se perguntou se tudo ficaria bem. Mais tarde, o líder do primeiro esquadrão instou o rei a não perseguir aquele javali. As florestas noturnas são perigosas. Mas Roderick ignorou o conselho e ainda assim abateu a fera. Escuridão em seus olhos, todos os sons desvanecem em silêncio. Ele sabe que não deveria ter feito isso pelo reino e seu povo. Se ela estivesse aqui agora, as coisas seriam diferentes. Mas agora os espíritos malignos ainda instigavam Rodri a matar o maior número possível de animais. Jade controlou seu cavalo no momento em que alcançaram o rei. Os cavaleiros não podiam acreditar que alguém neste mundo pudesse ser tão cruel a ponto de acabar com um animal já morto. Rodri estava praticamente irreconhecível, como se toda a esperança tivesse desaparecido. No momento em que as folhas farfalharam, o terror cruzou o rosto de Jade. Um urso enorme estava bem na frente de Sua Majestade. O comandante do primeiro esquadrão noturno ordenou que os homens atirassem na fera imediatamente, dizendo ao rei para recuar. Mas Rodri não ouviu uma palavra. Em um instante, os olhos do homem ficaram completamente negros. A noite era profunda, mas, por algum motivo, a heroína não conseguia dormir. Se ele continuasse matando, sua condição só pioraria. E a heroína estava aterrorizada com isso. Mas Halley não entendia por que isso a incomodava tanto. No final, a garota decidiu dar um passeio. A lua brilhava intensamente, e logo Halley entrou no jardim do enorme castelo. Ela avistou o lago por perto. Mas não estava indo naquela direção. Não depois do que a velha senhora Yungen disse. Talvez porque passou a vida inteira ouvindo que não deveria se aproximar da água. A personagem principal começou a observar de longe. Halley decidiu sentar-se nos degraus. De repente, uma rajada de vento soprou. Os olhos da personagem principal se arregalaram no momento em que ela sentiu uma energia familiar por perto. O espírito que ela viu no casamento estava agora ao seu lado. Por algum motivo, ele desceu do cavalo. Então, o espírito simplesmente sentou-se ao lado dela. Nem mesmo o Deus que sua avó adorava era assim. Então, Halley absolutamente não podia interagir com ele, mas um sorriso sarcástico apareceu instantaneamente no rosto do espírito. Ele perguntou se ela podia vê-lo. A personagem principal implorou silenciosamente para que a criatura parasse de falar com ela como se fosse algo totalmente natural. Halley concluiu que sua melhor opção era simplesmente sair.
Ela estava prestes a se levantar quando o espírito calmamente revelou que ela não era a verdadeira Haley Duncan. A personagem principal quase deixou escapar, mas conseguiu controlar suas emoções. O espírito disse à jovem que Rodri estava vindo para cá agora. Ele estava ferido. Haley continuou ignorando, e o espírito acrescentou que provavelmente era um ferimento grave. Mas o rei nem sequer tinha um herdeiro, então ninguém sabia o que aconteceria se ele morresse de repente. Haley pulou, assustada com as palavras do espírito. Ele riu e sorriu, dizendo que ela ainda podia ouvi-lo, afinal. A heroína retrucou, perguntando se ele estava realmente tentando brincar com a vida de alguém agora. Todo mundo sempre fazia isso. Haley não entendia por que todos faziam isso com pessoas comuns. O espírito sorriu, disse para ela se acalmar e acrescentou que Rodri estava realmente ferido. Talvez fosse apenas uma mentira, mas Haley ainda não podia fazer nada. O espírito disse à rainha para se apressar. Se ela corresse agora, conseguiria chegar a tempo de vê-lo. Então, a coisa simplesmente desapareceu. Haley precisava chegar ao castelo imediatamente. Onde aquele cara estava? O líder do primeiro esquadrão disse a Sua Majestade que o castelo estava à vista e para aguentar um pouco mais. Rodri não via nada além de escuridão e implorava silenciosamente por ajuda. A heroína principal corria até sentir o cheiro de sangue, o que significava que o rei havia retornado. Os cavaleiros cavalgaram direto até o mordomo e ordenaram que o médico fosse acordado imediatamente. Haley não tinha ideia de como o rei havia ficado preso com mais um monte de espíritos malignos. Os cavaleiros ordenaram que ele fosse levado diretamente para seu quarto, sem saber que não deveriam. A mente da heroína principal estava a mil, tentando decidir o que fazer. Dobta assentiu para ela, mas ela tomou uma decisão mesmo assim. Ela abriu a porta com força suficiente para acordar o pequeno espírito adormecido. Então, Haley correu até a mesa e pegou alguns amuletos. O pequeno espírito piscou para ela, perguntando o que diabos ela estava fazendo. Quando ele viu que ela estava mirando na coisa estranha debaixo da cama, começou a implorar para que ela não fizesse isso. Haley seguiu para a porta, prometendo consertar tudo quando voltasse. O pequeno espírito começou a chorar. Acabará de acordar e já era o caos. Se o corpo e a mente dele enfraquecessem, os espíritos malignos ficariam mais fortes, e a vida do rei já estava por um fio. Haley rezou para que isso fosse suficiente. Quando chegou ao quarto do rei, viu que ele ainda estava esfaqueando a coisa já morta, com a espada ensanguentada agarrada firme em suas mãos. A personagem principal afastou todos os criados, exigindo que a deixassem passar. Um dos cavaleiros pediu a Sua Majestade para não entrar no quarto do rei. Débora correu até lá e exigiu que Haley voltasse para seu quarto imediatamente. A personagem principal lembrou que ela era rainha, o que significava que podia acessar qualquer parte do castelo. Um médico apareceu atrás da criada, gritando para todos se afastarem imediatamente. Haley entrou no quarto com ele. No limiar, a jovem congelou, atônita com a atmosfera opressiva do ambiente. Monstros enxameavam o espaço, uivando de alegria e exigindo que Rodri matasse alguém agora. O medo fez Haley cobrir a boca. O líder do primeiro esquadrão olhou para Sua Majestade em confusão atônita, sem entender por que ela veio. Ele ofereceu um lenço, dizendo à rainha para cobrir o nariz por causa do cheiro de sangue. Mas Haley recusou, porque não era o cheiro de sangue, era a energia negativa. Só então ela notou as marcas de garras no corpo do homem. O ferimento não era grave o suficiente para ameaçar sua vida. Em outras palavras, aquele espírito arrogante a enganou. O médico entrou em pânico no segundo em que Sua Majestade caiu de joelhos. A heroína começou a se repreender por ter caído nas palavras do fantasma novamente. Ela ficou tensa no momento em que ouviu Sua Majestade murmurar algo baixinho enquanto estava consciente. Só então Haley percebeu que ele disse matar. O rei estava repetindo exatamente o que os espíritos malignos vinham incutindo nele. Os olhos de Rodri estavam arregalados, mas fixos no nada, ignorando completamente todos no quarto. A rainha e o médico ficaram tensos no momento em que Sua Majestade ergueu a espada. Se uma ferida na alma conta como lesão, esse homem sofre feridas fatais diariamente. Mas não havia ninguém para explicar o motivo, e ninguém podia curá-lo. Rodri estava sozinho. A heroína agarrou a mão do rei. O cavaleiro imediatamente tentou impedir a rainha, pois era extremamente perigoso. Roderick virou os olhos para a heroína no momento em que ela, ansiosa, perguntou como ele estava.
Ele abriu os olhos, mas não voltou à consciência. Aqueles espíritos malignos eram fortes demais. Então, Halley precisava começar a luta primeiro, mantendo-se fiel à lei sem falhar. Os mortos-vivos não podem derrotar o que é justo. Os espíritos imediatamente começaram a gritar que não a deixariam em paz se ela continuasse interferindo. A princípio, Halley não planejava se envolver com assuntos de fantasmas, mas agora o oposto estava acontecendo. Ninguém mais neste mundo poderia ajudá-lo. Então, a protagonista não estava disposta a recuar. Ela exigiu que as forças malignas desaparecessem imediatamente. Ela tinha que lidar com isso. Ponto final. Rodrigo estava em total escuridão. Ele não conseguia ver nem ouvir nada. No final, o herói, um rei verdadeiramente louco, estava preso nessa escuridão. Mas, de repente, Rodrigo viu uma luz. Ele ergueu a cabeça e olhou para o céu. Alguém o chamou, e Rodrigo estendeu a mão, ainda se perguntando quem poderia ser. O homem não tinha ideia de quem era aquela voz bela. Voltando a si, Rodrigo gemeu fracamente. Halley, ansiosa, perguntou ao rei se ele estava bem e se conseguia ouvir sua voz. Roderick olhou para a garota em choque enquanto ela fazia outra pergunta: ele conseguia vê-la? Assim que os espíritos malignos desapareceram, a espada do rei caiu no chão com um estrondo. A heroína principal disse suavemente que agora estava tudo bem. O curandeiro pigarreou e disse que não era uma lesão grave, então o rei ficaria bem. Halley usou muita energia e imediatamente sentiu náusea subindo pela garganta. Rodrigo falou com uma voz rouca, perguntando à garota por que ela estava ali agora, mas a heroína também não tinha uma resposta clara e supôs que apenas ficou assustada na hora. O rei poderia simplesmente ter agradecido por ela ter aparecido, mas Halley decidiu ficar quieta sobre isso. Agora que ele estava de volta ao normal, a garota podia voltar para seu quarto. Mas Rodrigo agarrou seu pulso de repente. Com tristeza e esperança na voz, ele pediu a Halley para ficar só mais um pouco. Em um instante, o rei se tornou muito gentil. E desde que a rainha apareceu, tudo parecia um sonho. O coração da heroína estava disparado, e ela puxou a mão, dizendo a ele para não se esforçar. O rosto de Rodrigo desmoronou. A heroína principal sabia que isso ia acontecer. Ela começou a bater nele com os punhos, exigindo que ele nunca mais saísse para uma caçada como aquela. Halley parou assim que o rei perguntou por quê. Todo o corpo dele tremia, mas Rodrigo ainda sorriu e perguntou por que não deveria ir. Com lágrimas nos olhos, Halley respondeu: ela ama muito os animais. Débora e Jade decidiram que o rei finalmente tinha enlouquecido. Rodrigo ergueu a mão, elogiou todos por um bom trabalho e pediu que todos saíssem, exceto a rainha. A heroína principal percebeu sua vergonha tarde demais. Ela se amaldiçoou por suas ações e se perguntou por que estava agindo fora de seu caráter. Rodrigo olhou atentamente para a garota trêmula. A heroína principal o encarou surpresa quando o homem disse que viu luz na escuridão. Então, ele estendeu a mão. Halley assegurou em resposta, assim como agora. Em outras palavras, o rei teve um sonho enquanto a heroína principal estava banindo os espíritos malignos. Rodrigo imaginou que a garota tinha visto muitas coisas assustadoras ao vir até ali, mas ele não queria se deter nisso. A verdade é que não há nada que se possa fazer sobre isso. Pode soar irresponsável e impotente, mas Rodrigo admitiu para Halley Duncan que não podia fazer nada a respeito. Então, esse cara sabe exatamente o que está acontecendo com ele e quão terrível é. No entanto, seus olhos permaneciam brilhantes. Será que esses poderiam realmente ser os olhos de alguém que acumulou karma ruim? Halley não podia fingir que não sabia, quando esse cara estava se despedaçando sozinho. O rei perguntou se ela estava brava com ele pelo problema que causou, mas a garota disse que não podia fazer isso. Rodrigo respondeu: você é uma Duncan e é a rainha. Se não está brava, pode pelo menos conversar comigo um pouco mais? Por algum motivo, Rodrigo sentia que estava voltando à vida quando ela falava. Era a energia da heroína e coisas como contas de oração e amuletos, não sua voz. Mas Halley ainda assim concordou em ficar e começou a contar algo ao rei. 2 dias depois, no Castelo Real, a rainha estava doente novamente, então o Duque Duncan exigiu que deixassem criados conhecidos virem cuidar dela. Esse cara estava de volta às suas velhas artimanhas. Na verdade, Halley estava trabalhando duro para reconstruir a barreira no quarto e acabou ficando doente. Enquanto isso, o Duque Duncan gritou: minha filha não pode fazer tais pedidos. Rodrigo lembrou: ela não é apenas sua filha.
Ela agora é a rainha de Caim. Você precisa se dirigir a ela adequadamente. O duque se desculpou pela grosseria, dizendo que estava apenas empolgado com as notícias sobre sua filha favorita. O rei riu disso. Ele se lembrava claramente de como esse pai havia esbofeteado sua amada filha no rosto. No entanto, se Rodri dissesse algo assim ali, a autoridade da rainha poderia ser prejudicada. Normalmente, um homem nem pensaria duas vezes e simplesmente atiraria nele. Mas agora, havia uma má vibração. O duque disse que, nesse caso, encontraria a rainha pessoalmente e pediria sua permissão. O pai de Halley tinha uma expressão no rosto como se ela obedecesse à sua vontade por causa de sua própria fraqueza. Mas Rodri não entendia por que esses canalhas pensavam que ela era uma fraca. Ele sorriu e retrucou: alguém te impede de encontrar a rainha? Jade estremeceu e lançou um olhar confuso ao rei. Rodri permitiu que o duque visse sua filha porque sabia que ela não era desse tipo de pessoa. O capitão do primeiro esquadrão não entendia como o rei podia permitir que o duque encontrasse a rainha. Rodri não respondeu. Em vez disso, perguntou a Jade se estava fazendo seu trabalho direito. No início da investigação sobre a dama, ele relatou que Halley Duncan era chamada de tola bonita. Mas tudo isso acabou sendo completamente sem sentido. Rodri se aproximou do quarto da rainha e perguntou como ela estava. O pequeno espírito ficou tenso imediatamente. O rei Rodri havia trazido aquelas criaturas aterrorizantes novamente. O homem entrou e disse à garota para permanecer sentada. Ele imediatamente se sentiu surpreendentemente leve. A heroína estava orgulhosa. Ela finalmente conseguiu criar uma barreira incrível dessa vez. A saúde de Halley tinha começado a melhorar quando, de repente, ela ficou doente novamente, como se estivesse punindo o rei por ter saído para caçar. Rodri disse à rainha que seu pai ainda exigia que pessoas fossem enviadas ao palácio. Imaginando o rosto do duque, Halley riu. Com um sorriso irônico, Rodri avisou que, se ela continuasse rindo, ele se tornaria um canalha mesquinho. Halley imediatamente cobriu a boca com a mão. O homem estudou o rosto pálido da garota de perto. A rainha foi pega desprevenida quando o rei perguntou se deveria designar membros da família Duncan para ela. Jade estava furioso com o comportamento de seu rei. Halley lembrou a sua majestade que ele estava lhe dando uma escolha novamente. Ela se perguntou por que ele fazia isso. Rodri respondeu pensativo, admitindo que não tinha a resposta certa. O homem decidiu que só queria testar a reação dela novamente. É uma sensação boa, pensar, você está no controle. A heroína retrucou que escreveria outra carta de rejeição, dessa vez com uma mensagem mais clara. Rodri não fazia ideia do que a garota estava tramando. Ele congelou no momento em que seus olhos pousaram na estatueta de madeira ao lado da cama de Halley. Todos os outros também ficaram paralisados. O rei se inclinou, perguntando para que ela precisava daquilo. Jade ficou vermelho. Débora sibilou para o mordomo. Nada aconteceu na primeira noite do rei e da rainha. Nada mesmo. Halley explicou em um tom inocente que era apenas seu hobby. Ela mostrou ao rei sua pulseira e pediu a faca de volta para terminar sua obra-prima. Rodri resmungou que as pessoas geralmente preferem os maiores. A heroína gaguejou. Só porque é grande não significa que é forte. Ele respondeu em um tom tenso. É verdade. Mas o dele era grande o suficiente. Mesmo sem saber o que era, Rodri ordenou que fosse escondido. A criada corada anunciou à majestade, é hora do seu remédio. Rodri decidiu novamente. Essa garota era realmente estranha. Ele parecia irritado, até um pouco magoado, enquanto a protagonista tomava aquele remédio horrível. Seus olhos começaram a se fechar. Halley lançou um olhar surpreso para o homem. Acontece que sua majestade havia adormecido. O mordomo perguntou distraidamente como lidar com essa insônia repentina, já que nem pílulas para dormir funcionavam no rei. No momento em que a rainha entrou, Rodri relaxou completamente. Jade se perguntou se os rumores sobre o sangue da família Duncan esconder algum poder secreto eram verdadeiros. Halley puxou a perna do rei, acordando-o de repente, e o repreendeu por dormir assim. Os olhos de Rodri se abriram em choque. Ele não esperava adormecer. O herói estava apenas pensando nas coisas, e antes que percebesse, caiu no sono bem na frente de todos. Por algum motivo, ele de repente sentiu que poderia dormir como um bebê. A protagonista ficou tensa no momento em que Sua Majestade disse que estava se aproximando e começou a se inclinar.
Ele jogou a perna na cama e perguntou se podia deitar ao lado dela. Débora imediatamente começou a enxotar os homens desavisados para fora do quarto. A criada desejou-lhes um bom momento e saiu, deixando Haley sozinha com o rei. A garota quis dizer ao rei para voltar ao seu quarto, mas parecia mais uma casa mal assombrada. Rodri prometeu não fazer nada e explicou que só queria dormir bem. A heroína quis oferecer seu travesseiro, mas o rei recusou. O rosto da garota ficou vermelho brilhante. Ela se deitou e, em um tom azedo, lembrou ao rei que ele decidiu apoiar seu amor genuíno, e agora estava subindo na cama. Rodri riu e achou fofo, pois não achava que ela diria algo assim ao marido. Ela pediu desculpas e admitiu que não sabia por que arriscou. Honestamente, Haley estava exausta, então tinha certeza de que poderia adormecer rapidamente. Do nada, o rei decidiu se desculpar pela primeira noite. A heroína congelou ao ver o olhar intenso nos olhos dele. Ela se perguntou quando isso tinha começado, mas o que ele disse realmente soou como um pedido de desculpas. Rodri imaginou que o pijama foi rasgado sem querer da última vez, embora não pudesse acreditar. Se ele ficar agressivo novamente, o rei disse à heroína para não tolerar e chamar Jade ou os outros. No momento, Rodri está falando sobre o pijama que Haley rasgou para usar como amuleto. A protagonista repetiu que não foi ele quem fez isso na época. Parece que o rei ainda está estressado com isso. Rodri deu uma risadinha baixa e sugeriu que dormissem, mas Haley sabia que ele não acreditava na história dela. Ainda assim, ela não podia contar a verdade. Toda aquela situação com espíritos malignos mexendo com sua cabeça e o dano que ela causou aos outros era pesado demais para esquecer. Ela ainda não entendia por que continuava se intrometendo, mesmo com seus próprios problemas. Cara grande, cara durão, ainda não quebrado. Nossos heróis foram dormir, e, a essa altura, os criados já tinham refeito todas as tarefas do castelo. Quando a protagonista acordou, ela não conseguia respirar. Sentia tudo apertado e abafado. Ela abriu os olhos para ver o que estava acontecendo. Acontece que ela estava dormindo, presa no abraço de ferro de Sua Majestade o tempo todo. Um grito silencioso de horror escapou dela. Agora, ela estava decidida a não confiar mais em homens. Para esse cara, a protagonista era apenas um travesseiro humano e uma pílula para dormir. O rosto de Haley ficou vermelho como um tomate em um instante. A garota tentou se focar no fato de que ele estava doente e muito solitário, sem levar para o lado pessoal. A heroína já estava pensando em contar ovelhas para dormir. Mas o cara se aproximou, e algo estranho roçou contra o corpo dela, fazendo-a entrar em pânico ainda mais. Haley continuou contando ovelhas, mas na cabeça dela, elas já estavam se beijando. A heroína precisava abandonar seu destino de fantasma virgem e aproveitar a vida após a morte. O rei de repente a puxou ainda mais para perto. Haley não fazia ideia de por que ele continuava tocando nela. Ela tentou empurrá-lo um pouco para parar de se sentir tão desconfortável, mas o cara continuou dormindo. De repente, ele ergueu a mão. O rosto dele se aproximou do pescoço dela, e ela congelou. Agora, ela podia sentir o hálito quente e constante do rei. Seu coração estava batendo ainda mais rápido. De repente, Haley sentiu os lábios do rei em seu pescoço. Ela tentou respirar, mas mal conseguia. No final, a heroína começou a socar as costas dele, exigindo que ele saísse de cima dela imediatamente. Por causa disso, Rodri finalmente acordou. A garota sob ele murmurou em confusão. Essa posição era realmente estranha. Rodri imediatamente se afastou. A heroína finalmente conseguiu respirar enquanto seu coração continuava batendo forte. O homem não acreditava que tinha errado assim de novo. Haley se encolheu quando o rei puxou o cobertor para cima. Ele soltou um suspiro de alívio. As roupas dela não estavam rasgadas, então ele não tinha feito nada. Rodri pediu desculpas imediatamente. Ele tocou o ombro dela e pediu desculpas novamente. O homem perguntou suavemente: "Quão assustada você ficou?" A heroína virou-se para o rei, e agora ele viu seu rosto magoado e emburrado. Ele pulou de pé e disse a ela para apenas descansar: "Tudo bem?" Mas ele não podia simplesmente sair. Então, ele implorou para que Haley respondesse. Ela ficou em silêncio. Então, ele perguntou: "Você vai mesmo me ignorar?" Isso é um pouco infantil. O verdadeiro problema não era que Haley estava com medo. Era só que ela estava extremamente chocada. Estava muito quente. Seu coração estava disparado.
E cada lugar que o rei tocava parecia formigar e fazer cócegas. Agora que ele estava sendo todo caloroso e gentil, a garota queria agir como criança. Ela nunca tinha passado por isso antes. Rodri pediu desculpas novamente e deu uma leve esfregada na cabeça dela. O homem saiu, mas o coração da heroína ainda estava acelerado. Ela não fazia ideia do que era esse sentimento, mas sabia com certeza que não dormiria. O rei não conseguia parar de bater o pé nervosamente no chão. Mais de 10 dias se passaram desde que o rei visitou os aposentos da rainha pela última vez. Seu Arcdime estava louco para saber o que aconteceu, mas o comandante do primeiro esquadrão não tinha ideia. Rodri estava evitando voltar lá. A rainha poderia se sentir desconfortável, mas ele começou a se perguntar se ela tinha exagerado com aquele olhar intenso. Eles ainda eram um casal, e Rodri tinha uma pergunta. O que vem depois? Embora esse casamento definitivamente não tenha sido ideia da rainha, isso deixou Rodri ainda mais irritado. Seu Arcdime coloca uma caixa de joias na frente do rei. É um presente da região dos diamantes, ele explica. Rodri verifica com Jade. Ele viu a pulseira da rainha? Jade acena, confirmando. O rei acha que essa decoração é absolutamente horrível, como se o passado estivesse tentando superar o estilo moderno. A mente do homem voltou para sua esposa, que disse a ele que fez essa pulseira ela mesma. O rosto de Rodri esboçou um leve sorriso enquanto ele chamava Halley de garota estranha novamente. Jade achou que o rei estava apenas sendo rancoroso com o oponente no qual ele estava pessoalmente investido. O capitão do primeiro esquadrão percebeu que algo definitivamente aconteceu entre a rainha e o rei. A heroína foi investigar a árvore genealógica real. O bibliotecário disse que apenas membros da família real podiam ver esses registros, então ele pegaria outra coisa. Halley lembrou que ela era a rainha, esposa dele, então era da família. O homem rapidamente explicou que era apenas uma cópia e que havia documentos melhores para Sua Majestade ler. O bibliotecário caiu de joelhos, certo de que tinha cometido um pecado mortal. A heroína decidiu dar uma olhada mesmo assim, prometendo cuidar bem. Assim que Halley voltou para o quarto, ela pediu ao espírito que lesse o conteúdo em voz alta, mas o pequeno recusou, dizendo para ela pegar um livro que pudesse ler sozinha. Ele apontou para o diário dela e disse que ela ainda nem tinha lido aquilo. Como viver ali com base nas memórias pela metade de Halley não estava funcionando, a heroína decidiu ler seu diário. A verdadeira Halley escrevia incessantemente sobre os detalhes mais ridículos de sua vida. No final, o espírito concordou em ler o livro. O primeiro rei Arthur conquistou o Império Daemon com a espada sagrada, que dominava o continente com um feitiço cruel e fundou o reino. Para celebrar o centenário, o quarto rei fortaleceu laços com Molen, Roselle e Duncan para a unidade nacional. Agora, a heroína percebeu que os Duncans eram originalmente uma nação diferente. Durante todo esse tempo, Halley anotava cada palavra. Ela ficou chocada quando o espírito só mencionou quando o rei Rodrigo nasceu e quando assumiu o trono. Mas também descobriu que seu marido tem atualmente 29 anos. Uma diferença de 4 anos da idade anterior dela e de 8 anos da verdadeira Halley, muito mais do que ela esperava. Provavelmente por isso o rei às vezes a tratava como criança. Ela também descobriu que as dificuldades do reino de Cayenne e as lutas do rei Rodri este ano estão acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, nesse período, a rainha Halley morre e uma alma de outro mundo entra aqui. De repente, o espírito mencionou que o rei Roderick não tem vindo aqui ultimamente. Ele estava feliz porque aquelas coisas aterrorizantes não o seguiam. Na realidade, a heroína principal fazia de tudo para não pensar nisso. Naquele dia, ela o deixou constrangido, então ele provavelmente não quer ver o rosto dela. A protagonista já estava acostumada com pessoas se afastando dela. Assim que a rainha entrou no corredor, Deborah se aproximou, dizendo que ela poderia ter apenas ordenado que o livro fosse devolvido. Halley disse que estava tudo bem e imediatamente reconheceu uma voz familiar. O rei Rodri estava treinando com o capitão do primeiro esquadrão noturno. Ela não o via há uma eternidade. Por algum motivo, o coração da protagonista começou a disparar novamente. A criada mencionou Sua Majestade, e que Sir Jade teve o mesmo mentor, e eles treinavam juntos naquela época, mas Deborah não via isso há anos. Rodri parecia agora uma fera elegante e poderosa. De repente, a protagonista sentiu a energia de Sua Majestade se acalmando a cada respiração, provavelmente por estar com amigos próximos, o que o estava tranquilizando aos poucos. Ela silenciosamente disse a ele para fazer isso com mais frequência do que caçar. Halley lançou um olhar triste ao rei e disse a Deborah para continuar andando.
Ele claramente não queria vê-la. Rodri parou, enxugando o suor da testa. De repente, ele girou. Em um piscar de olhos, o homem alcançou a heroína e segurou sua mão. Foi chocante, porque um segundo atrás, Sua Majestade estava do outro lado da sala. Ofegante, Rodri perguntou a Haley Duncan por que ela estava simplesmente indo embora. A heroína hesitou, dizendo que estava apenas indo para seu quarto. Rodri franziu a testa, perguntando por que ela continuava falando assim e disse para ela falar claramente. Durante todo esse tempo, ela achava que ele a estava evitando, então queria manter distância. O rosto do rei escureceu no momento em que Haley disse que ele podia voltar ao trabalho e que ela iria embora. Rodri passou a mão pelo cabelo, murmurando que ela era uma verdadeira Duncan, fazendo as pessoas suarem, mas então retrucou que ela não era quem estava falando fora de hora. De repente, o rei tirou uma pulseira e a entregou a Haley. A heroína pegou o acessório hesitantemente, com os olhos arregalados, enquanto perguntava se ele realmente estava dando isso para ela. Rodri fez uma careta, dizendo que a pulseira parecia estranha no pulso dela. Jade interrompeu, comentando que o rei estava sendo seu eu rude de sempre. Ele normalmente ignora joias, mas no segundo em que viu a pulseira, ele a pegou para Sua Majestade e a guardou. Rodri corou imediatamente e disse a Jade para ficar quieto. A heroína principal caiu na gargalhada ao pensar que alguém como ele tinha um lado tão doce. O rei não conseguia tirar os olhos do sorriso da garota. Sua espada caiu no chão. Então, ele se ofereceu para ir com a rainha. A heroína principal foi pega desprevenida, mas Sua Majestade explicou que eles estavam indo para onde ela estava indo. Jade gritou com Sua Majestade, você foi quem me arrastou para cá. Haley caiu na risada novamente, claramente aproveitando o espetáculo entre o rei e Jade. O olhar de Roderick imediatamente se desviou para a rainha, suas bochechas levemente coradas. Dizem que um treino entre esposos é como cortar água com uma faca. Enquanto os heróis caminhavam pelo corredor, o rei perguntou à garota como ela estava, e ela assentiu. O rei franziu a testa. Você não costuma fazer sua própria pergunta de volta? Haley repetiu a pergunta dele. Roderick respondeu que estava com medo de ir vê-la. Preocupado em deixá-la desconfortável. A heroína principal perguntou, perplexa, por quê? O rei respondeu, fiquei magoado aquele dia também. Porque você me olhou como se eu fosse nada. Haley riu. Eu só estava chocada. Tudo bem. Percebi então que Sua Majestade não me odiava, afinal. Desviando o olhar para a rainha, o homem percebeu que estava evitando-a por nada. Ele olhou para a pulseira presenteada e perguntou, realmente não a agrada? A heroína sorriu, disse que tudo a agradava e agradeceu pelo maravilhoso presente. Mas seu hobby é esculpir pulseiras à mão. Isso exige muito esforço. Rodri segurou o pulso dela e refletiu. Os gostos dela são realmente estranhos e totalmente fora do comum para uma garota. Haley pediu que ele não julgasse suas preferências, e isso claramente magoou o rei. Atrás de Sua Alteza, um espírito maligno apareceu. Mas a garota lidou com ele sem esforço. Ainda assim, é o melhor acessório. O rei não sabia por quê, mas, por algum motivo, seus ombros pareceram mais leves. Roderick decidiu perguntar, ela realmente consegue ler a cópia da genealogia real que acabou de pegar? Está escrita em uma língua que Haley não poderia ter estudado. A família Duncan não tem o direito de lê-la. Mas a garota disse que estava apenas curiosa e deu uma olhada. Então, o rei está sendo informado de cada passo que ela dá, provavelmente porque ela é filha de um rival político. Mas, no fundo, o bibliotecário estava realmente preocupado que seus comentários sobre a família real pudessem ter ofendido Sua Majestade de alguma forma. Rod imaginou que ela ainda estava se ajustando à vida no palácio. Por isso, ele falou sobre um lugar no castelo chamado Floresta de Arthur. Eles estavam falando sobre árvores genealógicas, então Haley não fazia ideia de por que a Floresta de Arthur surgiu de repente. Ela teve a sensação de que já tinha ouvido falar disso antes, mas talvez fosse apenas sua memória. Rod disse que era uma floresta sagrada passada de geração em geração desde a fundação do país. Nobres e servos não podem entrar. Apenas os membros da família real, então ele se ofereceu para levá-la. A protagonista ficou chocada com a oferta, mas concordou imediatamente e pegou a mão dele. Mas Haley não esperava ver algo assim. Ela nunca tinha visto um lugar tão cheio de energia sagrada, quase caindo de joelhos para orar. Mas Rod provavelmente não viu aquele brilho ou sentiu nada até agora.
A protagonista pensou que o rei estava melhor ficando bem longe do castelo assombrado. Achou que o rei instintivamente queria sair, mas estava completamente errada. O castelo que abriga a floresta de Arthur é o escudo mais poderoso que mantém o rei Cayenne seguro de criaturas sombrias. Então, a pergunta óbvia surgiu: quando tudo deu errado? Eventualmente, a heroína descobriria. Espíritos malignos tentaram de tudo para se infiltrar e alcançar Sua Majestade, forçando-o a cometer um erro irreversível. Mas o escudo da floresta nunca os deixou passar. Agora, nem mesmo os piores espíritos malignos conseguem entrar nessa floresta. Pela primeira vez desde o casamento, a heroína viu Sua Majestade irradiando energia pura. Rodri disse à garota para parar e descansar. Ele havia colocado um pano sobre a rocha especialmente para que a rainha não ficasse com frio ou sujasse sua roupa. Halley foi pega desprevenida pela gentileza, e Rodri a avisou para não vir aqui sem ele. Ela perguntou se ele não vinha aqui com frequência e não notava o ar refrescante ao redor. Acontece que Rodri gostava do lugar tanto quanto ela. Halley disse a ele para visitar esse local com mais regularidade de agora em diante e lembrou-o de continuar treinando como fez com Jade recentemente. Essa é a única maneira de o rei vencer uma batalha tão brutal. Mas agora a garota está falando como se fosse ela quem estivesse prestes a desaparecer. Então, Rodri perguntou o que ela tinha em mente. Halley respondeu honestamente que não tentaria mais morrer. As pessoas morrem quando chega a hora, certo? Então, ela pediu a Sua Majestade para devolver a pequena faca. A heroína jurou que só a usaria para esculpir. Uma pulseira sozinha não basta, então precisamos fazer o maior número possível delas. Rodri respirou fundo e prometeu devolvê-la, mas as palavras da garota ainda pareciam estranhas para o rei, então ele perguntou se ela estava tentando se matar. Em outras palavras, isso não é o mesmo que nem tentar viver? As pessoas morrem quando chega a hora, certo? Ele acertou em cheio. Halley realmente quer viver. Ela tentou muito, também. Mas, não importa como as pessoas lutem, você não pode enganar o destino. Uma brisa soprou, e o rei percebeu que algo estranho estava acontecendo. Essa garota é definitivamente uma Duncan. Mas às vezes Rodri sente que ela vive em um mundo completamente diferente. É preciso meditar todas as manhãs para limpar sua energia. Então, a protagonista fez disso um hábito. Hoje, Halley decidiu começar o dia com meditação primeiro. O pequeno espírito perguntou: você vai abrir aquele livro hoje também? Halley deu um aceno rápido. Ela pegou o livro sobre o reino de Caen. Ninguém sabe nada sobre o jovem Arthur. A infância do rei fundador e portador da espada sagrada. Ele se ergueu com a espada sagrada, esmagou o império com poder divino. E quando o Império Daemon desmoronou, as famílias começaram a se dividir. As famílias Mellon, Russell e Duncan mais tarde se juntaram ao novo reino de Cayenne. O rei Rodri foi informado que o movimento para restaurar o Império Daemon foi completamente esmagado. Eles continuam dizendo isso, mas as forças rebeldes estão resistindo há dias. Não fique convencido. Acabe com isso antes que ganhe força. O rei segurou a cabeça, e todos começaram a pensar. Lá vem outro episódio de loucura. Um membro do conselho levantou a mão. As tropas da fronteira não são suficientes? Ele perguntou. O Duque Duncan pediu para reintegrar seu filho mais velho, Albert, como comandante da patrulha da fronteira oeste. Eles o rebaixaram há 3 anos do nada. O reino de Cayenne está pressionando por uma estratégia de expansão para o sul, então não é exatamente uma despromoção. O falecido rei deu a Arthur Duncan um título honorário, embora fosse basicamente uma bugiganga sem valor para o filho do duque. A tensão entre o rei e a principal facção antirrealista do Duque Duncan estava aumentando. Albert bateu a palma da mão na mesa e gritou que tal declaração poderia ser vista como um insulto da família real. Mas Rodri apenas disse ao duque para se preocupar com sua própria vida. Ele não planeja facilitar as coisas só porque ele é o pai da rainha. Então o rei deixou a sala de reuniões. O Duque Duncan, no entanto, começou a tremer de raiva. A protagonista ficou surpresa quando foi informada que Sua Majestade havia chegado e parou de esculpir outro artefato. Rodri entrou no quarto bufando, murmurando que o pai dela estava claramente enlouquecendo. Ultimamente, toda vez que algo acontece, o rei vem ver Sua Majestade. Halley não conseguiu segurar o riso. Ela estava curiosa para saber o que seu pai tinha feito dessa vez para causar tal reação de Sua Majestade.
Rodri sentou-se ao lado da rainha e explicou que o duque havia pedido para reintegrar a posição de seu irmão. Que família maravilhosa de esposa ele acabou tendo. Mas a heroína principal não se lembrava de nada disso, então decidiu verificar o diário de Halley mais tarde. Seu coração se apertava só de pensar no diário. Do nada, Sua Majestade perguntou à garota se suas palavras a ofenderam. Jade zombou mentalmente. Insultar pais e irmãos não é um sinal de que você está pronto para brigar? Para surpresa de todos, ela disse, não me importo. O rei obviamente sabe que a família Duncan não é só flores. Roderick lembrou como o duque tratou sua única filha com frieza naquele dia. Então, as palavras de Halley faziam sentido agora. Essa garota era ridicularizada como uma cabeça oca bonita. Então, Jade nunca entendeu por que o rei questionava sua reputação. Mas nos últimos dias, o herói começou a entender. A rainha não é burra. O que quer que Sua Majestade jogue contra ela, ela lida com tranquilidade. Roderick resmungou com Halley. Você precisa olhar nos olhos da pessoa com quem está falando. Mas ela explicou, se eu me machucar, você vai pegar a faca de volta. Roderick riu e prometeu, não vou pegá-la de volta. Não sou tão cruel. A heroína principal pediu que ele se lembrasse dessas palavras. Elas significavam tudo para ela. Sua Majestade pediu uma explicação para que pudesse entender completamente o que era. Não é tão estranho quanto todos pensaram a princípio, mas também não é algo que você poderia chamar de decoração estética. Agora, a heroína esculpiu um item que parece quase exatamente com o que Sua Majestade está segurando agora. Na verdade, esculpir ajuda Halley a manter a mente no lugar. Mas o rei apontou que esse tipo de hobby não combina com alguém da idade dela. A heroína virou a cabeça e retrucou que ele também não parecia exatamente ter a idade que tem. Para Halley, e honestamente para o narrador também, ele parecia jovem demais para ser 8 anos mais velho que sua esposa. Ela não sabia que Rodri secretamente sentia pena dela. A heroína riu da reação dele. Roderick gentilmente puxou a bochecha dela e fez biquinho como uma criança, perguntando como ela podia rir do rei. Então, a heroína entregou a ele o amuleto esculpido, dizendo que agora era dele. Rodri disse honestamente que queria recusar educadamente. Mas Halley tinha colocado seu coração no presente. Mas, se ele realmente não quisesse, ela o pegaria de volta. Mas Rodri imediatamente exigiu de volta, dizendo que estava apenas brincando. A heroína principal pediu para colocar essa coisa debaixo da cama. Embora esse talismã pareça estranho, ele faz um trabalho decente afastando má sorte e pesadelos. Halley fez isso especificamente para que o rei pudesse descansar bem. Com seu talento, a heroína não consegue criar um amuleto super legal. Mas agora, o rei Rodri só precisa de um pouco de ajuda. Ela prometeu que haveria momentos em que as orações sinceras de outras pessoas poderiam proteger Sua Majestade. Rodri corou instantaneamente. O fato é que Halley sabia que não seria fácil para eles aceitarem. Toda essa situação bagunça a vida das pessoas. Antes, isso realmente deixava a heroína principal para baixo. O rei bagunçou o cabelo e disse à garota para parar com isso. Ela não consegue evitar dizer isso. Afinal, o herói apenas aceita o presente, não importa o quanto tente recusar. A heroína principal levantou a mão e disse para esperar. Halley rapidamente pegou outro amuleto e disse ao rei para pegar esse também. Como é seu hobby, a heroína poderia fazer muitos mais assim. Um dos amuletos definitivamente se sentiria excluído. Então, a heroína principal sorriu e pediu ao rei para levar os dois. A mente de Rodri imediatamente se encheu de pensamentos indecentes. Ele arrancou os presentes das mãos de Halley e anunciou que estava indo embora, dizendo para ela não o seguir. A porta bateu logo depois. A protagonista encontrou um novo item para criar o próximo amuleto. Surpreendendo Jade, aquela garota era realmente estranha. Naquela noite, o rei dormiu com os presentes dela na mesinha de cabeceira ao lado. Ele conseguiu dormir um pouco, mesmo que tenha sido mal. Rodri se perguntou, será que os presentes da rainha realmente têm algum efeito? Mas isso é impossível. Mas mesmo sem isso, Halley ainda era totalmente estranha. Para surpresa do rei, aquela manhã não foi tão ruim assim. Rodri finalmente saiu da sala e se afastou dos amuletos. Aqueles espíritos malignos noturnos estavam mexendo com a aura deles. Quando a manhã chegou, a personagem principal voltou a meditar. O pequeno espírito perguntou por quanto tempo ela continuaria com isso, e Halley respondeu,
ela estava toda bagunçada hoje. Acontece que tudo isso foi por causa do diário de Halley, que ela leu ao nascer do sol. Normalmente, era tão idiota que dava dor de cabeça, mas hoje foi diferente. Em uma das entradas, a verdadeira Halley estava decidida a falar com Lawrence sobre abandonar tudo e deixar Cayenne com ele. A garota do diário continuava pensando que era uma completa idiota, exatamente como todos ao seu redor diziam. O coração da personagem principal doía toda vez que pensava no amor de Halley. Halley provavelmente estava muito apaixonada por Lawrence. Mesmo depois que a alma de Halley morreu, seu coração permaneceu em seu corpo como ruínas queimadas, cinzas e tudo mais. A personagem principal começou a se perguntar como Lawrence estava hoje em dia. De repente, a garota ouviu um barulho no corredor. Ela perguntou ao espírito se ele conseguia ouvir o que estavam falando, e ele disse, sim. O pequeno disse, Rodrigo está perdendo o controle de novo. Pior do que o normal hoje. Isso não acontece há um tempo. Então, Halley começou a pensar que o amuleto que ela deu não estava funcionando. Aparentemente, ela não ia resolver isso sozinha. A personagem principal já tinha visto xamãs que arruinaram suas próprias vidas tentando fazer o que não podiam lidar por pena. Mais inteligente seria desviar o olhar e ficar fora disso por enquanto. Do nada, a cabeça da personagem principal começou a misturar imagens do rei e de Lawrence. A verdadeira Halley definitivamente não queria esquecer Lawrence, e a personagem principal sentia o mesmo sobre não virar as costas para ele. Os cavaleiros tentaram ao menos segurar o rei furioso, mas os espíritos malignos continuavam sussurrando que ele pertencia a eles, então ele tinha que matar alguém. Finalmente, Sua Majestade se acalmou um pouco. A rainha da primeira divisão correu até o rei, animada, perguntando como ele estava. Não havia sentido em impedir Sua Majestade, então Jade respondeu que ela não estava tão louca quanto antes. Mas agora, a rainha não deveria se aproximar muito dele. Mas Halley sabia que ficaria bem, porque Rodri estava apenas tentando superar uma forte onda de loucura. Ela gritou para o rei que veio hoje para oferecer chá. Desta vez, o chá seria definitivamente melhor. A condição do rei estava ruim, e se usassem o bracelete normalmente, ele simplesmente quebraria. Mas não havia nada que pudessem fazer sobre isso. Jade estava pronto para assumir o controle se as coisas ficassem perigosas. Ele não conseguia entender por que a rainha sempre interferia em momentos tão perigosos. Completamente destemida em relação ao marido. O corpo de Halley tremia porque ela ainda tinha medo dos espíritos malignos. Mas apenas o coração humano estava tremendo. Ela podia continuar enquanto se mantivesse fiel aos seus objetivos. Aqueles que seguem a ordem natural prosperarão, mas aqueles que lutam contra ela acabarão morrendo. Finalmente, o olhar do rei clareou, mas sua força estava deixando seu corpo rapidamente. Agora os cavaleiros podiam soltá-lo facilmente. A heroína principal segurou seu marido antes que ele desabasse no chão. Halley ficou atônita quando Rodri conseguiu murmurar algo. Ele disse que finalmente teve uma noite de sono decente hoje. Os pequenos bastões feios que Halley deu a ele definitivamente funcionaram. Roderick implorou à rainha para não olhar para ele assim naquele momento. Então, sua força desapareceu completamente e ele desabou, arrastando a heroína principal com ele. Os cavaleiros ajudaram a carregar o rei para a sala de recepção. O mordomo ficou chocado porque, dessa vez, Sua Majestade caiu no sono instantaneamente no momento em que a rainha chegou. Rodri abriu os olhos lentamente. Naquele momento, Halley massageou suavemente a mão do homem. O rei de repente disse à garota para não se aproximar dele quando ele estivesse assim, porque não podia garantir sua segurança. Mas essas palavras não foram fortes o suficiente para um aviso. A garota não estava disposta a distribuir aquelas mesmas estatuetas para todos e sabia que ele tinha sua própria opinião sobre isso. Halley lembrou a ele que era uma Duncan e sabia se virar melhor do que qualquer um. Ela disse a ele para tratá-la como qualquer outro Duncan. Ela queria manter as coisas a uma distância confortável para que não ficassem mais intensas do que já estavam. Embora o rei já tivesse perguntado isso antes, ele trouxe o assunto à tona novamente, perguntando se era ela quem estava fazendo isso. A garota respondeu que, depois de uma sessão de treinamento difícil, é bom relaxar. E ele parecia realmente exausto. Ela sempre fazia assim. Algumas mentiras inofensivas, algumas omissões, mantendo as coisas um pouco ambíguas. Por algum motivo, o mordomo teve a sensação de que Sua Majestade estava pressionando o rei mais do que o normal. Halley perguntou a Jade há quanto tempo o rei estava assim.
E o comandante disse que ele estava se sentindo mal desde a manhã. Mas não era isso que a garota estava curiosa. Ela só queria saber há quanto tempo ele estava agindo como um idiota. Jade disse que começou depois que Hotoka assumiu o trono. Dores de cabeça desde então, mas ultimamente piorou. A personagem principal não conseguia entender como Sua Majestade aguentava tudo isso por 3 anos. Isso deve ser muito difícil. O rei desmaiou de novo. Pelo jeito que ele estava se agarrando à energia daquele amuleto, ele se esforçou até o limite. A personagem principal pediu a Jade para treinar com Sua Majestade mais vezes, como da última vez. Mas o capitão hesitou, dizendo que o rei tende a ficar fora de controle sempre que pega uma arma. Mesmo que Jade esteja dizendo a verdade, Halley não pode afirmar com certeza que proibir armas é uma ótima ideia. Ela descobriu isso depois de abraçar o rei algumas vezes. O carisma natural de líder de Rodri torna impossível resistir a ele. Ele tem aquela energia de imperador sagrado, algo puramente mortal. Se ele não tentasse controlar cada um de seus surtos, a personagem principal definitivamente não teria conseguido segurá-lo. Jade ficou surpreso quando a rainha pediu que levasse seu marido ao bosque de Arthur com mais frequência para tomar ar fresco. O comandante lembrou que o lugar é proibido para todos, exceto a família real. Com suas memórias originais se misturando às de Halley, a mente da garota está uma bagunça total agora. Ela tinha esquecido completamente disso. No final, a personagem principal voltou para seu quarto e dormiu o dia inteiro. Ontem, ela caiu direto na cama. Hoje, até meditar parecia um fardo. O bracelete ainda estava intacto, mas os eventos recentes o desgastaram um pouco. Halley achou que Sua Majestade lhe daria um espaço por um tempo, então ela aproveitou o dia com calma. Mas o oposto aconteceu. No momento em que o rei entrou, Halley presumiu que seu pai estava falando besteiras de novo. Rodri resmungou: preciso de um motivo para visitar o quarto da minha esposa? Parecia que ele só passou por lá como um paciente comum na clínica. A heroína sorriu e lembrou que ele uma vez nem quis aceitar presentes de sua amada esposa. Como membro da família Duncan, Halley nunca perdia a chance de ser sarcástica. Já que Rodri estava ali, ele ofereceu à rainha o chá que não conseguiram tomar ontem. Enquanto a garota tomava o chá, o rei parecia absorto em pensamentos. Para sua surpresa, ele pediu que ela se aproximasse e fizesse a mesma coisa que fizera no escritório recentemente. A heroína tentou ao menos com suas habilidades limitadas, e Rodri interpretou como um salto brincalhão de um gato. Ele disse à rainha que não dormiu de novo naquela noite. As orações dela claramente não chegaram a Rodri ontem. Provavelmente porque ela estava pensando em outra pessoa. Mas Halley ainda não entendia por que ele estava perguntando, embora isso sempre parecesse absurdo para ela. Rodri notou que ela estava cautelosa, mas não sabia por quê. Ela provavelmente está escondendo algo, mas não parece que Halley queira machucá-lo ou a família real. Um sorriso surgiu nos lábios de Rodri, e ele perguntou à rainha por que ela de repente fingia não entender. O cara era insistente demais, então a heroína decidiu entrar no jogo e sentou-se ao lado dele. Depois, pegou a mão dele e começou a massageá-la. Como Rodri suspeitava, para alguém que treinava muito, ela não tinha tantos músculos, e as pontas de seus dedos eram macias. A pele dela era fina, então bolhas de entalhar apareceram em alguns lugares e cicatrizaram, contradizendo as palavras da rainha sobre seu hobby. Rodri duvidava que ela tivesse feito algo assim antes de vir para o palácio, então ele não entendia por que ela estava mentindo. O rei quis abordar o assunto, mas no momento em que olhou para a garota, sua expressão mudou. Halley ficou atônita quando Sua Majestade perguntou se ela estava tentando seduzi-lo. Ele virou o rosto e disse à heroína que a frente de sua roupa estava se desfazendo. O rosto da personagem principal ficou instantaneamente vermelho. Ela não fazia ideia de como isso tinha acontecido. Ela pulou quando o rei pediu que ela tirasse as mãos dele. Rodri lidou com a situação com suavidade. O rei notou o rosto dela todo vermelho de vergonha e constrangimento. Não dá para esconder isso dos olhos de ninguém. A personagem principal explodiu. Isso foi totalmente inadequado. Ele deveria ter fingido que não viu nada. Mas Rodri não queria que mais ninguém ficasse olhando também. O rei disse para atribuir isso ao seu próprio erro. O rosto de Halley ficou vermelho de novo, e o rei imediatamente pediu desculpas. Ela não gostou, mas ele implorou para que ela não o odiasse tanto, porque agora ele se sentia melhor do que antes. A personagem principal murmurou: eu também me sinto muito melhor do que no começo.
Aquela garota tem um talento especial para brincar com os sentimentos das pessoas. Haley prometeu a si mesma que pararia de fazer coisas que chamassem atenção, mas ela tem o hábito de repetir seus erros. No dia seguinte, Jade apareceu no escritório do rei. Rodri perguntou em um tom calmo se algo tinha acontecido, e o homem explicou sobre o relatório que havia preparado. O comandante da primeira equipe apontou que a condição do rei estava começando a melhorar lentamente. A primeira mulher que se tornou noiva do rei morreu envenenada. Antes que a segunda noiva fosse envenenada, Rodri não tinha percebido que o Duque Duncan estava tão obcecado em se casar com a família real. Jade disse ao governante que Haley trouxe um diário do ducado. Ele tinha cerca de 10 capítulos, e depois de chegar ao palácio, ela não escreveu nada novo, apenas o abre ocasionalmente para ler. O comandante perguntou se deveria verificar o conteúdo. Por algum motivo, Rodri simplesmente não sentiu vontade, então decidiu deixar a rainha ter ao menos isso. O rei não queria ser o tipo de cara que lê o diário antigo da esposa. Então, Rodri sugeriu encerrar a conversa sobre os Duncan e sair para esticar as pernas. O espírito perguntou à garota por que ela estava fingindo não vê-lo de novo. Ele apareceu bem quando Haley finalmente decidiu tirar uma folga. A heroína implorou ao espírito para simplesmente parar de falar com ela, porque ela só quer viver uma vida normal. Mas, para alguém que fala assim, Haley tem um talento especial para se meter em problemas. Esse fantasma acerta em cheio. Pela enésima vez, a espada do comandante da primeira equipe foi tomada pelo rei, que ninguém conseguia se aproximar. Rodri resmungou com Jade, perguntando como ele podia ser mais fraco que seu governante, e o comandante jurou que iria melhorar seu desempenho. O rei estava prestes a começar outra rodada quando, do nada, uma sensação indizível o atingiu. Ele jogou a espada de lado e saiu correndo. Pensou que ela estava lá por algum motivo. A imagem de Haley surgiu em sua mente instantaneamente. Mas se ele fosse por aquele caminho, chegaria ao jardim perto do lago. Dizem que Haley Duncan tentou se afogar no rio, o que dava a Rodri uma má impressão. Como esse espírito guardião não parecia estar ajudando Rodri, a heroína principal perguntou por quê. O fantasma se ajoelhou e perguntou à garota se deveria contar sobre o pecado de Rodri. Mas, claro, o espírito estava apenas brincando com ela. Ele não podia realmente contar, porque é um mistério natural que a heroína precisa descobrir sozinha. Haley desanimou, mas seus olhos brilharam no momento em que o fantasma usou o nome de sua vida passada. Ela não tinha mencionado seu nome de forma alguma, então se perguntou até onde o fantasma podia enxergar. Como Kani Chai e a verdadeira Haley já morreram uma vez, a personagem principal não precisava ter tanto medo. Ele fala como se isso não importasse. O fantasma apontou para o rei Rodri, avisando a personagem principal que seu marido estava chegando. Ele tinha uma expressão preocupada e, mais uma vez, trouxe um grande exército de espíritos malignos. Haley olhou confusa para o espírito quando ele de repente se levantou. Ele disse à rainha que lidaria com o rei atual ele mesmo, para que ela pudesse se divertir. Esse fantasma era claramente forte. Ele eliminou todas as criaturas malignas em um instante. Rodri correu até Haley, perguntando animadamente por que ela estava ali. Provavelmente estava preocupado porque ela estava perto da água naquele momento. Com um sorriso caloroso, Haley respondeu que só saiu para tomar um ar fresco e nem pensou em pular no lago. Mas Rodri lançou um olhar desconfiado. Do nada, ele sentou ao lado dela. Ele notou um desenho no chão e perguntou a Haley se ela estava apenas brincando de rabiscar. Ele fez uma expressão fofa, fazendo o rosto da garota se iluminar com um sorriso. Então, Haley ofereceu a Sua Majestade um passeio na floresta se ele tivesse terminado o treinamento lá. Agora era o momento perfeito para um passeio. Haley estava provocando mais do que ele conseguia aguentar. A personagem principal sentiu um arrepio quando o rei mencionou casualmente que ela era diferente do que ele tinha ouvido. Ela percebeu que precisava agir mais como Haley Duncan para evitar suspeitas. Mas estar perto dele era muito divertido agora. Rodri notou a mudança de humor dela. Então perguntou por que ela estava ficando em silêncio novamente. Se ela tinha algo a dizer, deveria continuar. Em vez de responder, ela disse ao rei que ele deveria fazer exames regulares para se manter saudável. Rodri sorriu, levantou-se e ofereceu a mão para um passeio na floresta de Arthur. Estar com o rei era uma delícia, mas se ela se envolvesse demais, poderia ser perigoso. Se mantivesse distância, tudo ficaria bem. Ela disse não, mas o rei ameaçou carregá-la.
No final, a personagem principal concordou em ir, mas só nos seus próprios termos. A floresta de Arthur sempre vibrava com energia sagrada. Se esse cara continuasse vindo aqui, sua aura ficaria mais forte. Não importava o quanto Hayley tentasse, ela provavelmente não conseguiria limpar nem metade da energia dele. Ela foi pega desprevenida no momento em que o rei de repente deitou a cabeça em seu colo. Após algumas sessões, ele percebeu que dormia muito bem assim. Totalmente alheio às verdadeiras razões. Hayley resmungou com o rei: "Você realmente me acha seu travesseiro pessoal?" Rodri deu um sorrisinho e ofereceu à rainha: "Que tal você ser minha coberta em vez de travesseiro?" Ele sabe muito bem que esse casamento não é exatamente um evento feliz para Hayley. Mas Rodri queria que o casamento deles tivesse ao menos momentos como esse. Embora a relação deles estivesse longe de ser normal, cheia de discussões e conflitos, o rei ainda se sentia em casa. O ideal se despedaçou quando Rodri soltou a bomba de que a competição anual de caça aconteceria no próximo mês. No último ano, eles mal conseguiram cancelá-la, mas este ano era inevitável. Diferente de sua esposa, que adora animais, seus sogros são tão loucos que ele não deixaria cancelar. Ao ver a reação de Hayley, ele soube com certeza que ela era apaixonada por animais. Hayley decidiu perguntar: por que a caça foi cancelada no último ano se o rei geralmente ia lá o tempo todo? Acontece que o evento de caça é basicamente um encontro social. Como não são apenas as pessoas do rei que aparecem, há muitos olhares externos por aí. Hayley entendeu na hora. Ele não queria ser visto assim na frente das pessoas. O rei imediatamente se perguntou se essa garota de alguma forma sentiu suas ansiedades só de ouvir sua história. Mas ela era do tipo que sempre escondia coisas. Então, como ela poderia se importar tanto com ele? Rodri nunca admitiu sua própria loucura para si mesmo, aterrorizado com a ideia de se tornar um rei completamente louco. No entanto, algo nisso o fez pensar que contar tudo poderia realmente acalmá-lo, especificamente para ela, a filha de seu inimigo político, que correria direto para o pai e revelaria seus segredos no momento em que ele mostrasse fraqueza.